Opa, bom dia, Jesus é o nosso Senhor. Vamos, em nome de Jesus, fazermos a nossa leitura bíblica desse dia 5 de novembro, Ezequiel, capítulos 12 e 13, Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 19, Salmo 105, versículos 37 a 45, Provérbios 27, versículo 3, enquanto ouvimos a música O Mundo Vindouro, Jesus é o Senhor. E a vida d'alma, odiar e sempre repelir. Amém. Comecemos aqui com Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1 até o 19. Amém. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Jesus é o Senhor, amém. Evangelho pela vida fluir e a vida d'alma, odiar e sempre repelir.
sendo a nossa casa um lugar de oração, a promover a fé, chamados somos a essa missão, e assim nos aperfeiçoar para com Cristo reinar no porvir, 1000 anos sobre as nações aqui. Pois não foi a anjos que o Senhor, o governo do mundo vai vir sujeitou. Amém. Prosseguindo aqui nossa leitura de hoje, com o capítulo 12 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Filho do homem, prepare a bagagem de exílio e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para outro lugar à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles, durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois, à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Esta sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e, no escuro, sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos 4 ventos todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém na terra de Israel. Eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação. E vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam? Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Porque
Não haverá mais nenhuma profecia falsa nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos, a palavra do Senhor veio a mim. Ó Senhor Jesus, vou repetir, versículo 25 em diante. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, as visões que esse homem tem se referem a dias futuros e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Amém. Capítulo 13 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas, dizem. As visões são mentirosas, dizem. O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizos, cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar, onde está a cal com que vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus, no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrastá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês, já não existe parede, como também não existem aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Filho do homem, vire o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam o que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus
para cabeças de todo tamanho, para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei dos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredaram como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado. E vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Amém. Senhor, força e poder, coisa triunfou. Amém. Salmo 105, a partir do versículo 37 até o final. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram, e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e, com júbilo, os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou. De glória e de honra coroou, e em suas mãos tudo entregou. Tão belo e perfeito, e entregue aceito ao anjo pelo Senhor eleito. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Ó Senhor Jesus, amém. Concluímos a leitura desse dia. Vamos continuar ouvindo aí a canção O Mundo Vindouro. Jesus é o Senhor. E por ele governaram, foi por Satanás e principados usurpado, passando a ser por eles controlado e dominado. Mas não foi a anjos que o Senhor, o governo no mundo que há de vir sujeitou. Embora ele sendo inferior, foi ao homem que o confiou. De glória e de honra coroou, e em suas mãos tudo entregou. Dos céus o reino de amor, a realidade chegou. Ser justo ao Senhor é fazer o que Ele mandou.
em três aspectos nos tenta impedir: pecado, religião e a luta para subsistir. Mas o seu nome invocamos, a palavra oramos, dominamos, entre nós salmodiamos, falando os hinos e cantamos, profetizamos, e assim o mundo, o cosmos subjugamos. Pois o plano eterno do Senhor, o inimigo não frustra, Cristo já o derrotou. Deus tem na terra um povo vencedor, o reino superior a ele sujeitou. A glória e o louvor ao Senhor, força e poder, pois já triunfou.